Vamos lá. Professor, como é que eu vou fazer essa tal de reprogramação? Meus amigos, o Dr. Lozanov, ele descobriu que o caminho da reprogramação, o caminho mais acessível para a reprogramação mental passa necessariamente pelas ondas alfa, pelo estado das ondas alfa, tá certo? Então veja, o acesso mais fácil ao inconsciente é o estado de total relaxamento, quando as ondas cerebrais operam em nível alfa. Então veja que descoberta maravilhosa. Quando você faz aquele relaxamento, faz aquele exercíciozinho simples de relaxamento, senta numa poltrona, põe uma musiquinha clássica para ouvir, fecha os olhos, respira um pouco mais fundo, relaxa, se acalma, tá certo? Que você chega num estado de relaxamento maior, tanto físico quanto mental, você abre as portas do inconsciente, de sorte que neste momento, sem estar dormindo, ainda acordado, tá certo? Você consegue mandar mensagens, de uma forma consciente, você manda mensagens novas para o seu inconsciente, tá certo? Você passa a mandar mensagens novas e essas mensagens novas substituem, alteram, elas tomam o lugar daquilo que estava guardado naquele momento. Então existe o alfa natural e o alfa induzido. O que é o alfa natural? O alfa natural são aqueles momentinhos que precedem o sono e que sucedem aquele momento de acordar. Então, durante poucos minutos antes de você dormir à noite e nos primeiros minutos logo após você ter acordado, você está no alfa natural. O alfa induzido, tá certo? É aquele que você durante o dia consegue fazer rapidamente, sem grande dificuldade, com um simples exercício de relaxamento. Então, o relaxamento programado abre a passagem para o inconsciente antes que a pessoa durma, tá certo? Se você for deixar para fazer a reprogramação quando for, naqueles minutinhos que precedem o sono, você dorme, acabou de dormir, fechou o olhinho ali, meu amigo, e dormiu, pronto, você fechou de novo a porta do inconsciente. Olha aí, ó. É importante porque durante o sono ninguém pode dar ordens a si mesmo, tá certo? Durante o sono ninguém pode dar ordens a si mesmo. Então, aquela história de, vocês talvez já tenham ouvido falar, compre essa fita cassete, fita cassete é o novo. Fita cassete, põe aqui para o ouvido, na hora que você se deitar, você vai passar a noite dormindo, mas, meu amigo, você vai acordar sabendo a matéria todinha, tá certo? Você vai dormir a noite inteira ouvindo esta aula aqui de direito tributário e vai acordar pronto para pegar a prova do fiscal da Receita e sair resolvendo. É mentira, não é verdade, tá certo? Ninguém manda ordem, ninguém aprende mais nada. Depois que fechou a porta do inconsciente, depois que você dormiu, o que é que vai acontecer? O que é que seu cérebro faz quando você dorme? O cérebro vai passar aquilo que foi estudado durante o dia, vai passar para o disco rígido, digamos assim, vai passar para a sua memória de longo prazo. Então, ela fecha a porta para novos conhecimentos. Um conhecimento novo é na hora que você acorda. Como é que eu faço essa reprogramação, professor? Essa reprogramação mental? Por meio de frases, pequenas frases. Você fez o relaxamento, tá certo? Relaxou, respirou. Quando você sente que está num estado de relaxamento mais profundo, você sente que o seu cérebro está operando já de uma forma bem mais relaxada, as chamadas ondas alfa, você vai começar a repetir pequenas frases, que são fórmulas sugestivas, que devem ser, convém que elas sejam frases curtas, sonoras. Agora, o mais importante de tudo, que sejam frases positivas. Que sejam frases positivas. Não utilize frases negativas, tá certo? Se o sujeito quer parar de fumar, tem aquela programação mental a vida toda, que fumar é maravilhoso, fumar é bom, fumar é isso, fumar é aquilo, quer parar de fumar e vai tentar fazer uma reprogramação dizendo a seguinte frase: eu não vou fumar, eu não vou fumar, eu não vou fumar, usando a palavra negativa, usando a palavra não, naquela sugestão, naquela nova sugestão que ele quer se dar, diz a neurolinguística que o cérebro não reconhece muito a palavra negativa. Então, se você tira o não dessa frase, eu não vou fumar, o que sobra é eu vou fumar. Então, na hora de você fazer o relaxamento e começar a
alimentar o seu inconsciente com frases, sugestões positivas, tá certo? Use frases positivas, despreze palavras negativas. Frases rítmicas, frases fáceis de decorar, tá certo? Vamos lá. Dicas para formulações. Você tem que saber o que você quer se propor. O que eu quero fazer? O que eu quero mudar? O que está errado? O que está ruim no meu aprendizado hoje? O que eu tenho como verdade hoje para mim, que bloqueia o meu aprendizado e eu quero mudar? Então você tem que saber o que você quer se propor. Então formule este propósito por escrito, sempre positivamente. Insisto, deixe de lado palavras negativas. Leia a formulação algumas vezes em voz alta até você decorá-la. Quando você estiver em estado alfa, logo naquele relaxamento, pense intensamente nessa frase. Você não precisa pronunciá-la em voz alta se não quiser. Ela é para ser pensada, é para ser pensada. Tudo bem? Saiba, meus amigos, que fórmulas curtas, repetidas com frequência, mesmo durante o dia, produzem mais efeito que frases longas ou de difícil memorização. Olha aí, eu vou relacionar aqui algumas fórmulas que são propícias para o aprendizado. Eu sou muito inteligente e criativo. Mas, professor, eu não sou não, rapaz, eu sou tão burrinho, coisíssima nenhuma. Você é inteligentíssimo, você não acredita, você não consegue enxergar isso agora. Mas, meu amigo, eu digo a você, meu amigo, minha amiga, você tem um cérebro maravilhoso, você tem uma capacidade extraordinária, você é um ser inteligente, você é um ser criativo. Diga isso para você, acredite nisso. Reformule, a sua crença a respeito de si próprio, tá certo? Reformule, porque o que acontece hoje com você, possivelmente, é que você vive numa situação de autoestima prejudicada. A sua autoestima está prejudicada. Você é muito mais do que você enxerga que é. Você pode muito mais do que você enxerga que pode. Eu digo a você porque eu acredito, você é um ser inteligente, você é um ser criativo. Repita isso para você. Alimente o seu inconsciente com esta nova verdade. Eu aprendo qualquer matéria com facilidade. Não, professor, leva 1 hora para sair da primeira página. Minha gente, você vai ter que se convencer disso. Porque o seu cérebro, Deus lhe fez com a capacidade que você não acredita que tem. Então não existe nada que você não seja capaz de aprender. Se você tiver a persistência, se você tiver a paciência e se você tiver o sincero intuito de aprender, você aprenderá. Tudo bem? Pode acreditar nisso. Então repita, alimente o seu cérebro com esta verdade. Eu aprendo qualquer matéria com facilidade. Eu gosto de aprender. Esta é a minha predileta. Eu gosto de aprender. Meus amigos, eu vou dar uma pequena sugestão. Acho que até está em outro slide, mas eu já vou antecipar. Quando você for estudar, você vai trocar a frase. Eita, agora eu vou estudar. Não diga mais isso. Diga, eu vou aprender. Troque o verbo estudar pelo verbo aprender. Um verbo por outro, tá certo? Use o verbo aprender no lugar do verbo estudar. Agora chegou a hora de eu ir aprender. Porque o seu cérebro vai se lembrar do tempo que você era um bebezinho e do prazer que você tinha em aprender, descobrir. Então, às vezes eu recebo e-mails de alunos e o aluno diz assim, rapaz, professor, eu sou eu sou um odontólogo, eu sou um fisioterapeuta, eu sou dessa área que nem é a área de área fiscal, mas eu resolvi começar a estudar para concurso e eu estou aprendendo tanta coisa nova que eu percebi que para mim está sendo maravilhoso. E aí o sujeito diz assim, mesmo que eu não passe no concurso tão cedo, eu já estou sentindo um prazer tão grande em descobrir certas coisas que eu acho que todo cidadão devia saber, todo cidadão devia conhecer um pouco mais de direito constitucional,
Então, isso aí é rico, a pessoa já se descobriu ali um prazer, né, em aprender. Então, põe essa frase na sua cabeça: eu gosto de aprender, eu gosto de aprender, tá certo? Próxima: eu sinto prazer em estudar. Sinto não, professor, para mim é um sacrifício porque você se impôs, né, que estudar é algo sacrificante, que estudar é algo que que não lhe dá prazer, tá certo? Então você vai mudar esta programação, você vai mudar. Estudar agora vai ser um momento de alegria para você. Ponha esta nova verdade na sua programação mental. Meu cérebro é maravilhoso. Meu cérebro é maravilhoso. Veja, uma frase curta, uma frase positiva, somente palavras positivas, uma verdade ali, uma frasezinha fácil de você memorizar, uma verdade fácil de você repetir para si quando estiver naquele estado de relaxamento. E isso vai passar a ser a sua nova programação mental. Minha memória é maravilhosa, minha memória é prodigiosa. Não, professor, eu não me lembro nem o que eu tomei no café da manhã de hoje. Você não lembra porque você não estava atento, tá certo? Você não estava atento. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito da nossa memória e você vai descobrir o imenso potencial que a sua memória possui, tá certo? Se você souber utilizá-la de uma forma mais adequada. Mas desde já acredite, a sua memória é maravilhosa, a sua memória é prodigiosa. Tá certo? Ponha isso na sua cabeça, porque muita gente diz assim: minha memória é terrível. Eu já sei que quando eu chegar na prova, eu vou ter um branco, eu vou esquecer disso, eu vou esquecer daquilo, vou esquecer daquilo outro. Se você já vai com este pensamento, é tiro e queda, na hora da prova o branco aparece, e uma coisa que você leu, né, às vezes recentemente, você não consegue mais lembrar. Por quê? Porque você já colocou essa verdade no seu inconsciente. Então, aquela verdade tem que se fazer realidade, porque é uma ordem que você mandou para o seu cérebro, para o seu inconsciente, que você tem que esquecer de certas coisas na hora da prova. Então, ponha no seu inconsciente esta nova verdade, esta reprogramação. A minha memória é maravilhosa. Minha memória guarda tudo o que eu estudar. Minha memória guarda tudo o que eu estudar, tá certo? Quando você for estudar, antes de estudar, fez um relaxamentozinho, sentou ali, ouviu um pouquinho de música clássica, se acalmou, relaxou, comece a falar: tudo que eu vou estudar, memorizarei. Minha memória vai guardar tudo o que eu vou estudar, o que eu vou aprender nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, ou neste momento de estudo. Tá certo? Agora, importante, você precisa acreditar na sua reprogramação. Não fale da boca para fora. Passe a acreditar em tudo isso. Eu estou falando para você, não estou jogando aqui palavras ao vento. O que eu estou dizendo a você é verdade. Tá certo? Olha, eu vou provar para você que aquilo tudo é verdadeiro. Vamos ver se você sabe me responder. Quais foram as duas coisas mais difíceis que você aprendeu na vida? Quais foram as duas coisas mais difíceis que você aprendeu na sua vida? Alguém se lembra? Vamos lá, tente pensar aí. Será que foi contabilidade e matemática financeira? Será que foi aprender um idioma? Será que foi o quê? Meus amigos, as duas coisas mais difíceis que você aprendeu até hoje foram as seguintes: a andar e a falar. A andar e a falar foram as duas coisas indiscutivelmente mais difíceis que você já teve que aprender na sua vida. E em que idade foi que você aprendeu isso? Você era um bebezinho, você tinha 1 ano de idade quando você aprendeu a andar. Às vezes com 10 meses, às vezes crianças com 9 meses já estão andando, 1 ano e pouco. Ora, imagine aí se você tivesse desistido de andar na primeira quedinha que levou, né? Quem tem filho, quem já teve filho, lembra quando seu filho era um bebezinho que estava aprendendo a andar? O pai e a mãe ficam simplesmente penalizados com o número de tombinhos que a criança leva todo dia e toda hora. Tá certo? Mas o pai e a mãe sabem, né, que aquelas quedinhas fazem parte do aprendizado. Fazem parte do aprendizado.
E a criança leva um tombinho, se levanta achando graça e sai para levar outro tombinho daqui a pouco de novo. Mas é assim que ela vai. E ela desiste? Não, ela não desiste. Por quê? Porque aquilo é um aprendizado e ela tem prazer naquele aprendizado. Aprender a falar é a segunda coisa. Andar e falar são as duas coisas mais difíceis. E você fala, e fala fluentemente. Mas, professor, eu só falo português. Meu amigo, português é um dos idiomas mais difíceis que existem. Pergunte a qualquer estrangeiro. Tá certo? Pergunte a qualquer estrangeiro. E você consegue se comunicar, você consegue expressar o seu pensamento. Você aprendeu isso e aprendeu numa época em que você ainda estava no início de sua vida. Você não tinha a formação cerebral completa, não tinha. Você ainda estava em fase de plena evolução, de pleno crescimento, inclusive crescimento cerebral. E você conseguiu. Então, se você tirou de letra, se você conseguiu superar esses dois obstáculos e conseguiu aprender a andar e a falar, tudo que vier pela frente é cafezinho pequeno, o que vier pela frente é fichinha, você será capaz de conquistar qualquer coisa. Daqui a pouquinho a gente continua.